Amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois se espera em desespero. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus. Cada amanhecer é uma nova oportunidade que nós temos para viver, para agir, para fazer o que é agradável a Deus e o que é necessário para a gente. Então vamos aproveitar. Temos uma meditação no Evangelho de Lucas. Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 9. Nós vamos aprender em relação, meus amados irmãos, à instrução do Senhor Jesus em todos os momentos. A rejeição ao Senhor Jesus fazia parte do plano. Ele seria rejeitado. Ele seria rejeitado por várias razões. A primeira razão é que Israel tinha criado uma ideia, uma imagem mediante a sua necessidade. Queria um Messias guerreiro. Aí Jesus vem ensinando a amar os próprios inimigos. Para eles era impensável, não entendia o espírito da mensagem. A rejeição era necessária. Uma das razões foi esta, porque eles criaram a imagem do Messias que ia tomar as dores deles no aspecto político. A segunda e grande razão era a promessa de Deus de não deixar os gentios sem opção. Os gentios tinham que ouvir, receber a oportunidade. Então, para que Jesus se tornasse o Senhor de todas as nações, seria necessário ser rejeitado na sua nação. Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Glória a Deus. Aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros adiante de si. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. E os discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como fez Elias? Voltando-se, porém, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Meus queridos irmãos, faz muitos anos que eu evangelizo. Mais de meio século de fé e mais de meio século dando testemunho da minha fé. Eu acho que a minha fé é muito pequena, meu trabalho é muito pequeno, eu tenho essa
e estrutura social e espiritual e essa estatura ministerial. Mas, irmãos queridos, a gente tem, durante todo esse tempo, dado testemunho da fé, anunciando a fé, pregando a palavra de Deus. E às vezes a gente não entende por que tanta rejeição. Às vezes a gente não entende. Em alguns casos, nós decidimos, já aconteceu comigo, decidi, não vou mais falar isto para aquelas pessoas. Não falo mais para aquelas pessoas. Eu trabalhava com o senhor, gente fina, gente boa, tratável, amigo, muito leal e sério, corretíssimo no trabalho, porque quer conhecer uma pessoa, conviva com ela, trabalha com ela. A gente trabalha, passa mais tempo fora de casa do que em casa. E foi um período bom, aquele cidadão, um homem de bem, um homem boa pessoa, boa educação e tal. Mas ele me pediu para mim não evangelizar ele. Eu evangelizava sempre, todas as pessoas. E ele via, ele ouvia eu falar moderadamente, baixinho, com fulano, cicrano. E um dia ele se dirigiu a mim, antes que eu me dirigisse a ele, ele disse, por favor, não me fale. Não me fale da sua fé. Não sei se aquele cidadão está vivo. Eu acho que ele era um pouco mais velho do que eu. E eu respeitei. Ele era decepcionado com os 2 ou 3 que eu conheci, que eu também não me decepciono porque eu não espero muito de ninguém. Mas eu sabia que os sujeitos não eram essas coisas todas. Para quem tem fé não precisa fazer alarde, mas precisa ter muito cuidado para não fazer bobagem. Principalmente as questões financeiras, de se apresentar, de ser arrogante, de ser muito louco por dinheiro e tal. E as pessoas se tornam, muitas vezes, muito ruim no serviço por causa disto. E ele me pediu, e eu atendi. Nunca evangelizei aquele rapaz, aquele senhor. Espero que ele esteja vivo, espero que ele esteja bem, espero que ele, quem saiba, tenha escutado de outro, nosso Deus tem recursos e mais recursos. Mas aqui o Senhor Jesus estava terminando seu ministério e demonstrou o interesse. Eu tenho que ir para Jerusalém. Ele tinha dito, Jerusalém, os profetas não podem morrer fora de ti. A casta que dominavam na política, os herodianos, na religião, os fariseus, na administração do templo, os sacerdotes. E Jesus já tinha lamentado sobre Jerusalém, já tinha feito o seu lamento. Agora, ele queria ir porque tinha que ir, deveria ir, era lá que ia acontecer. E ele manifestou o desejo de ir para Jerusalém. E enviou, que era comum na época, vocês vão na frente e prepara pousada naquelas aldeias lá que ficam a caminho. Eles entraram numa aldeia de samaritano e certamente se dirigiram a alguém. Precisamos de pousada aqui para o nosso mestre. Quem é o mestre de vocês? É Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus Nazareno. Jesus já era conhecido porque já estava no último ano, já era próximo à sua conclusão da missão. Aí disseram, aqui não. Indo para Jerusalém? Aqui não. A gente não tem, nós não temos
nem o interesse em Jerusalém, no bem-estar de Jerusalém, com quem gosta de Jerusalém, com quem vai para Jerusalém. Não temos a menor intenção de relacionamento com o povo de lá. Aqui não. O Tiago e o João ficaram aborrecidíssimos, ficaram injuriados, ficaram irados. Aí o texto silencia, não diz as decisões, o que foi, se seguiram viagem com perigo da noite, se dormiram no relento. Eu conheci um pastor aqui de saudosa memória, ele nunca foi da minha igreja, mas era um grande sujeito, grande indivíduo, de uma simplicidade extraordinária, e ele evangelizava o interior do Ceará nos anos 50, nos anos 40, 50. Eu conheci esse senhor já com muita idade, nos anos 70, e aquele senhor dormia no sertão do Quixadá, no sertão do Quixaramubim, no sertão de Morada Nova. Ele dormia no mato, porque as pousadas, as pensões na época eram proibidas de receber por ordem dos padres. E ele dormia no mato, comia no mercado lá pela cidade, falava de Jesus e dormia no mato, fora na área rural. Saía ali daquela área urbana e às vezes arranjava algo, às vezes alguém dava rancho, como dizia no passado. Outras vezes dormia no campo, dormia no mato. Então a rejeição era uma necessidade. E aqueles discípulos injuriadíssimos disseram: Senhor, quer que façamos como fez Elias, que mandou descer fogo do céu? Elias mandou descer fogo do céu, com a autoridade de Deus, e ele mandou descer fogo do céu. Se eu sou de Deus, desça fogo do céu e consuma você e os seus 50. Isto aconteceu 2 vezes. Aconteceu 2 vezes, 100 mortos, 102 mortos, naquele episódio da prisão, que mandaram prender. O rei mandou dizer: você tem que ir agora, ou vai. E aconteceu na questão do sacrifício lá, no confronto com os profetas de Baal. Então, esses 2 discípulos de Jesus disseram: Senhor, quer que façamos como Elias fez? Jesus disse: não, vocês não entenderam. Vocês não entenderam o espírito da minha missão. Não sabeis de que espírito sois. O Filho do Homem não veio incinerar almas. O Filho do Homem não veio incendiar o mundo. O Filho de Deus não veio destruir as almas dos homens, mas salvar. Aí foram para outra aldeia. Sempre teremos aldeias para nos ouvir. Sempre teremos alguém para nos ouvir. O meu colega de trabalho me pediu: por favor, se você for meu amigo, não me evangelize. Não fale para mim da sua fé. E eu saí da empresa, eu saí antes dele. E nunca falei de Jesus para ele, a pedido dele. A rejeição era, naquele tempo, uma necessidade. Hoje é só fruto da nossa ignorância espiritual. Alguns têm compromissos com Satanás, outros têm compromissos só com a religião, que mesmo satânica, mas tem aquele floreado, aquela coisa bonita, aparente. E, na verdade, precisamos entender: a rejeição era uma necessidade de fazer parte do plano. Que Deus abençoe os meus amados irmãos. A nossa intercessão hoje é pelo casal, a Cristina e o Edilberto, e os seus filhos. Na verdade, o casal tem um casal de filhos, vamos orar por eles. Agradecer a Deus pela vida dos nossos amigos e irmãos. Bendito o Senhor, Pai querido, que está nos mais altos céus. Nós te louvamos, te exaltamos, Pai, pela vida, pela salvação, pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor.
Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja, pelos meus irmãos. Quero te agradecer, Senhor, pelos nossos ouvintes, os nossos irmãos, nossos ajudadores. Recompensa cada um com a bênção dos céus. Agora te apresentamos, Pai, a Cristina, Gilberto, a Carol, o Nicolas. Toma, meu Senhor, aquela família em tuas santas mãos, abençoando a vida deles, a graça, a paz, a saúde, Senhor, os propósitos e projetos de cada um deles, meu Senhor, que possam ter a tua bênção e a tua aprovação. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos pela vida e pela salvação na pessoa de Jesus. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia!